Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta e hoje a informação nos conecta, informação com certeza verdadeira e com credibilidade, tá bom? Mas antes disso quero dar um recado pra você, o Dia dos Pais tá chegando e sempre tem dúvida, né, cara? Que presente você vai dar pro seu papai? Primeiro o seguinte, você não vem com porcaria pro teu pai merece presentão, né? Então você vai passar no shopping dela, tá bom? Tem presente pra tudo que é tipo de pai. Pro rock and roll, pro fitness, pro cara que gosta de academia, pra policial, tem tudo que é tipo de pai. Lá qualquer pai não interessa, cara. Você vai passar lá no dela, não interessa o estilo do seu pai, tem o presente perfeito lá, tá bom? E você vai passar e comprar um presentão pra ele. E o mais bacana disso tudo, você vai curtir bons momentos com ele, por quê? No dia 3 e no dia 10 de agosto, nos sábados, olha que legal, esse sábado e no próximo, tem uma programação especial com diversas atrações musicais na praça, tanto pro papai quanto pro filho. Então você vai aí, você que é papai, pega o seu filho, vai no dela, e você que é filho, já quer dar um presente pro papai, eu vou dar uma dica, às vezes você não sabe o que dá. Presente pro pai é meio difícil, né? Passeia no shopping com o papai e fica de olho no que ele fala que gosta, né? E o pai sempre dá uma dica, né? Olha, isso aqui é legal, você fica dando sempre os mesmos presentes, mas faz o seguinte, passa no dela, é o que mais importa nesse sábado e sábado que vem, tá bom? Diversão e surpresa, é um grande presente pro seu paizão. Acesse shoppingdela.com.br e confira a programação especial. Beleza? Se o cara que tá aqui é um grande amigo, um grande bruxo, né? A gente tá sempre falando sobre temas importantes. Eu tenho o prazer de receber o Tenente Coronel Mário Luiz, ele que é comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, e hoje nós vamos falar, Coronel, você me provocou. Eu gosto disso, provocação. Até que provocação de polícia a gente tem que ficar preocupado, né? É convocação, né? A discriminação do porte de drogas para o consumo. Coronel, que prazer lhe receber, comandante. Tudo bem? Muito boa tarde, mano. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 92. É sempre um prazer estar aqui com o nobre amigo. Sempre um prazer estar nos microfones dessa rádio conversando com esse público tão seleto que são os seus ouvintes. Bom demais. O comandante, a gente conversou muito aqui na época que esse assunto veio, né, veio à pauta, né? Sobre a droga, sobre a maconha, muita gente dizendo, não, agora a maconha tá liberada, a polícia não pode fazer mais nada, mas existe uma diferença muito grande em eu não consigo nem falar essa palavra, pô. Descriminalizar uma coisa e liberar, é isso? Pois bem, mano, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela causou um alvoroço no seio da segurança pública e no seio da comunidade jurídica também. E por alguns aspectos eu me debrucei a estudar um pouco mais sobre isso, até de alguns temas que eu já estudo há algum tempo. Mas antes de mais nada, e para começarmos a nossa fala, é importante que se diga que o porte de droga para consumo, ele deixou de ser crime. Portar droga para consumo, o que a lei diz que é crime, a lei emanada do Poder Legislativo, ela expressa, ela é taxativa, ela é inconteste em dizer que porte de droga para consumo próprio é crime, artigo 28 da Lei 11.343. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em uma interpretação sobre a constitucionalidade ou não desse dispositivo, entendeu que não é crime, ou melhor, que é inconstitucional criminalizar o porte de droga para o consumo. É uma construção até difícil da gente trazer para o mundo prático isso que o Supremo tentou construir, porque ela deixou de ser crime, contudo é uma conduta ilícita, só que não ilícita sob os olhos do direito penal. Ela é ilícita e deve ser combatida sobre outros ramos, através de outros braços do direito, outros braços do Estado sancionador, o direito administrativo sancionador. Eu digo que essa decisão ela é tão difícil de compreender, porque eu faço uma análise, isso eu já falei em alguns locais, até escrevi em uma coluna que eu tenho, que eu analiso essa decisão sobre duas perspectivas, mano. Duas perspectivas para nós enquanto sociedade, para que devemos refletir. Primeiro delas, uma perspectiva prática sobre a descriminalização do uso de drogas, uma perspectiva prática no que tange a segurança pública do país. Porque, veja bem, o Supremo diz para nós, não, essa conduta não é mais criminosa. Só que o tráfico de drogas continua sendo crime.
continua sendo apenado pelo direito penal, mas o consumo não, o porte não. Ou seja, você ter o entorpecente não é crime, mas aquele que lhe vende o entorpecente pratica a conduta delitiva. No mínimo estranho isso, comandante. É difícil de entender. Estranho é um adjetivo muito efêmero que você usou. Isso é bizarro. É difícil de entender isso. Isso é bizarro. A análise que nós devemos fazer sobre isso não é nem sobre uma análise. Não precisamos ser operadores de segurança pública ou juristas. Isso é mercadológico. Quem nos ouve aqui entende de comércio e de mercado conseguiria resolver essa equação com muita facilidade. Você só planta batatas porque alguém compra batata. Isso é bastante lógico. Vocês negócio, vendem informação porque alguém quer informação. Sim. Isso é mercado, isso não é economia. Então isso é muito simples que isso não funciona. E além do que, mano, e aí aprofundando um pouquinho a nossa análise, eu me debrucei a ler todos os votos dos ministros que votaram nessa ação. É um processo que já se alonga algum tempo. Quando você fala voto, é a defesa do voto dele. Como que o ministro se manifestou, né? Como é um colegiado de 11 ministros, cada um deles vota se manifestando favorável ou contrário a essa decisão. O voto foi encampado o primeiro voto foi do ministro Gilmar Mendes. E a tese que a grande maioria dos ministros conduziu dizendo que resumidamente, existe um princípio no direito penal, que é um princípio basilar do direito penal e um princípio importante e de fato muito importante para o direito penal, que nós chamamos de princípio da alteridade. Resumindo, o que vem a ser o princípio da alteridade? O direito penal, ele não pode punir condutas que causem apenas lesão ao próprio praticante da conduta. O direito penal não pune a autolesão. Para que haja um crime, para que esse crime seja constitucional, para que esse crime seja válido, há necessidade que a conduta daquele que o pratica, ela lese ou ameace de lesão direito alheio. Por isso que não se pune a autolesão. Por isso que não se pune, por exemplo, a tentativa de suicídio. Quando você se machuca, não existe lesão, autolesão. Essa resumindo ao princípio da alteridade, não diz? Alteridade. Alguns chamam de ofensividade também, para ser um termo mais fácil, ofensividade. Mas tecnicamente alteridade é um princípio construído por um grande jurista alemão chamado Klaus Roxin. E os ministros, eles caminharam por esse viés, dizendo que quando o usuário de drogas, ele está usando droga, ele está consumindo entorpecente, ele está se autolesionando. Como ele está se autolesionando, não poderia o direito penal puni-lo. Essa foi a construção. Com todo respeito aos eminentes ministros da Suprema Corte, essa visão ela é um pouco reducionista. Ela é muito reducionista. E por quê? De fato, nosso direito não pune a autolesão e não deve punir a autolesão. Nós não podemos punir não só autolesão, mas como condutas internas. Aquilo que eu penso, aquilo que meu modo de viver não pode ser punido. Por isso que não há outrora, até para fazer um parênteses para nossos ouvintes, um tema interessante, nós temos na lei de contravenções penais 2 contravenções penais muito interessantes: a vadiagem e a mendicância. Vadiagem, sabia que ser vadio já foi infração penal outrora? Mendicância, pedir dinheiro, também era infração penal. Não, só vários estavam nessa aí, não estava agora, recentemente, pô. Só que esses dispositivos, esses sim são tidos como inconstitucional. Por quê? Porque isso não lesa direito alheio. Isso é uma opção de vida. Se eu quero ser vadio, se eu quero ser mendigo, me dedicar à mendicância, isso não lesa direito alheio. Então, esse tipo penal, ele de fato, ele é inconstitucional por ferir o princípio da alteridade. Mas eu não posso fazer essa mesma relação para o crime de porte de droga para consumo próprio. Por quê? De fato, o uso do entorpecente causa autolesão. Contudo, aquele que compra o entorpecente, ele está fomentando uma cadeia deletiva muito maior. Nós não podemos esquecer, seria muito medíocre da nossa parte, ou até muito ingênuo da nossa parte, pensar que o usuário de drogas ele não tem uma participação em toda a cadeia criminal, porque é
evidente que quem fomenta o tráfico, a mola propulsora do tráfico é o usuário que compra o entorpecente. Sim. Volto àquela minha fala anterior mercadológica. Só se vende algo porque alguém compra algo. Então, quando se está a punir o usuário, não se está tão somente punindo pela autolesão. Na verdade, nem se está punindo pela autolesão. Se está punindo por ele startar todo um processo criminal. Porque hoje o tráfico de drogas, sem sombra de dúvidas, ele é o centro nevrálgico da grande maioria, para não dizer de quase a totalidade, da criminalidade existente no país. Só que aquele grande traficante de drogas, aquele que movimenta milhões em dinheiros, toneladas de droga, o que começa, o fio da meada, o início, é com aquele garoto que vai lá comprar um baseado para se divertir. Então veja só, eu tenho todo um caminhar para justificar a punição pelo porte de drogas. Inclusive, usar droga nunca foi crime. Usar droga nunca foi crime. Se você, a quem duvida disso, verifique na lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, o artigo 28, ele traz alguns verbos e lá você não vai encontrar o verbo usar. Vai ter o verbo portar, adquirir, portar, fornecer, ter consigo, ter em depósito, fornecer, não. Mas você não encontra o verbo usar. Você tem o verbo portar. Vamos lá, tem alguns verbos, mas o mais característico é o portar, trazer consigo. Portar, porque usar nunca foi crime. Nunca foi crime usar droga. Numa questão assim, muito abstrata, o cara que acabou de usar um entorpecente, vamos lá, pensar que está dentro do carro dele lá e só tem a fumaça de maconha ali, não é nenhum crime, porque o usar, repito, não é crime. O crime está em portar. Justamente nesta lógica... Mas estava então, né? Teoricamente? Aí vem a minha segunda crítica a essa decisão. Tá. Porque nessa primeira, então, volta a fala que o portar, ele estaria punindo aquele que, além do usuário, que movimenta toda uma cadeia criminal. Aí você diz, estava? Não, está lá ainda. Aí que está o problema. Aí volta a minha segunda perspectiva de análise desta lei de drogas. Aí uma análise um pouco mais aprofundada e não mais prática, essa primeira que eu fiz, prática num viés de segurança pública, e uma segunda agora numa perspectiva de democracia representativa. E até que já não falo mais como policial, mas alguém que estudou um pouquinho sobre a questão de formação de Estado e um Estado democrático de direito. Um Estado democrático como é o nosso, existe um princípio basilar de que todo o poder ele emana do povo, né? Nós, povo, é que decidimos como o nosso Estado ele deve ser constituído, quais são as regras do nosso Estado. Está lá no artigo 2º, parágrafo 1º parágrafo único da Constituição, que todo o poder emana do povo. Só que nós, povo, nós não podemos tomar as decisões, cada decisão ser consultado toda a população, como era lá no berço da democracia grega, onde os gregos se reuniam na ágora, são as praças, para tomar as suas decisões. Aí sim, levanta a mão, quem é a favor, quem é contrário. Evidentemente que isso nos dias de hoje é impossível. Então, como que é a nossa democracia? Nossa democracia é uma democracia representativa. Não uma democracia direta como era dos gregos, dos antigos gregos. Uma democracia representativa, onde nós, povo, que somos os detentores do poder, exercemos esse poder através dos nossos representantes eleitos. Por isso que existem as eleições e nós vamos eleger representantes para que esses representantes tomem as decisões por nós. E esses representantes tomam exatamente, eles conduzem o Estado como nós queremos. Que nós elegemos. Deveria, pelo menos. Né? Pelo menos em tese, sim, porque sim, né? Nós vamos eleger o representante que se alia à nossa ideologia. Sim. O fulano a sua ideologia, e isso forma, em especial, o parlamento. Isso fica muito evidente no parlamento. Por isso que o parlamento é plural. Sim. O parlamento ele tem que ser plural por isso. Lá vai ter extrema-direita, extrema-esquerda, centro, centro-direita, centro-esquerda, conservador, progressista, liberal. Isso está corretíssimo. Porque o parlamento ele é plural, porque a nossa sociedade ela é plural, ainda mais uma sociedade como a nossa,
grande como é o Brasil, com vários povos, várias culturas, várias ideologias. Então, o parlamento, ele se forma e as maiorias, ou melhor, as votações que são aprovadas pela maioria representam a maioria do povo. Ô, comandante, mas você fala isso, quando você fala do parlamento, só te cortando, o parlamento, sim, ele é um grande negociador para o Brasil. Isso é uma grande função do político, é ser um grande negociador. Agora, a segurança pública é algo que não se negocia. Mas eu vou mais além, mas que se fosse negociada pelo parlamento, eu aceitaria. Tá. Porque o parlamento nos representa. Ele poderia negociar isso. Se o parlamento, vamos lá, vamos doravante dizer que o porte de droga deixa de ser crime. O tráfico de drogas deixa de ser crime. Tudo bem, foi uma escolha nossa, minha e sua, enquanto cidadão, quando nós elegemos o nosso representante para tomar essa decisão. Aí nós temos participação nisso também. Agora, o que não pode é uma decisão como essa, dessa envergadura, partir de um poder que não é eleito democraticamente. Para fazer isso. Não, o Poder Judiciário, ele julga, em especial a Suprema Corte, ela não tem competência para dizer o que é e o que não é crime. Quem vai dizer isso são os membros do Poder Legislativo e, no caso, o Legislativo Federal, que são eleitos por nós para tomar essas decisões. Decisões como essas não podem ser tomadas no bojo da Suprema Corte, porque isso afronta de forma veemente a democracia representativa. Comandante, mas resumindo isso tudo, qual o papel até onde a polícia pode ir hoje, então? Só para entender. Você falou que usar droga não é crime. Certo. Então, eu achava que era até hoje, você vê. Como é que é? Eu achava que era um crime. Né? Mas hoje, por exemplo, você fala do porte, né? Portar droga não é crime, traficar sim. Agora a polícia vai ter que andar com uma balança para pesar a droga do cara? Aí o Supremo construiu uma tese que 40 gramas, até 40 gramas, caracteriza consumo. Presume-se que seja consumo. Isso não é absoluto também, tá? É até importante que se deixe claro que não que 40 gramas, isso pressuponha sempre consumo. Senão ficaria muito fácil, né? O traficante está lá com 39 gramas, vende 39, ela busca mais 39. Não, evidentemente que não. Presume-se que até 40 caracterize o consumo. Mas isso pode ser, essa presunção, a presunção relativa, ela pode ser desconstruída. O cara tá vendendo, tá comercializando a venda, evidentemente que é para tráfico. Primeiro ponto. E acima desses 40 gramas já afasta a ideia de uso. O que está se... Comandante, só para ter uma ideia, agora realmente uma pergunta. O que representa 40 gramas, por exemplo, de maconha? É 10 cigarros, 50? Eu não tenho ideia, de verdade. É uma quantidade significativa. É um punhado de maconha significativo. Dá para fumar bastante maconha. Respondendo a sua pergunta, e talvez deva ser dos seus ouvintes também, e o que a polícia vai fazer? Nós recebemos no batalhão, e eu recebo muito em contatos particulares, comandante, lá no parque e tal, tem um monte de gente fumando maconha, incomodando, cheiro desagradável, fui lá com os meus filhos na praia, tá lá um folgado fumando maconha do meu lado, cheiro ruim, de fato é um cheiro horrível, né? Sim. Não é mais crime isso, a gente tem que lembrar que isso não é mais crime, nós não podemos agora ir lá prender esse sujeito pelo porte de droga. O que se está se construindo, e isso Santa Catarina saiu na frente. O Supremo diz o seguinte: o porte de droga não é mais crime, mas deve ser sancionado. Continua sendo uma infração, não infração penal, mas é uma infração administrativa. Deve ser punido administrativamente. Santa Catarina foi aprovado faz 15 dias, exatamente 15 dias, uma lei punindo com uma sanção administrativa, não mais criminal, de multa. Ou seja, multa? Multa, dinheiro, pecúnia. Muito bom, isso muito bom. Ainda não está regulamentada, falta o Poder Executivo ainda regulamentar. Já gosto aí também, já é bacana. Vi com muito bons olhos a iniciativa do Parlamento Catarinense e depois a sanção pelo governador do estado dessa legislação. Aquele que for flagrado em espaços públicos usando entorpecentes será apenado com uma multa de até um salário mínimo. O que é muito bom. Aí eu tenho uma sanção para aplicar isso. Eu tenho todas as minhas ressalvas à decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal, mas vejo que aqui, governo de Santa Catarina, o Parlamento catarinense e o Executivo catarinense saíram à frente no resto do Brasil. Na verdade, não coloca uma algema na mão da polícia, né? No braço do policial. Sim, né? Isso ainda não está regulamentado como será a aplicação desta multa. Mas eu vejo que pelo menos, não tenho certeza, haverá uma sanção para que nós possamos fazer alguma coisa e nós, você, o cidadão, não tenhamos que conviver com alguém sentado do seu lado no banco da praça lá,
Belo e Formoso fumando um baseado como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Mais bacana que existe, mais legal, né, do mundo. Agora, comandante, partindo desse princípio, você tem medo? E é uma pergunta para quem não só, não para o comandante, né, mas para o professor de direito, né, para o cidadão, para alguém que estuda juridicamente a lei, que isso seja a evolução para algo pior? Como eu pontuei, eu vejo com muito maus olhos isso, porque essa flexibilização num ambiente ou num espectro ainda acadêmico, sem um olhar prático. Porque veja, quando a gente toma essa decisão de, repito, legalizar o porte de droga para consumo próprio, se nós formos falar apenas no ambiente acadêmico, apenas teórico, abstrato, isso você consegue se justificar. Mas você tem que analisar isso de um aspecto prático. E o aspecto prático é muito simples. O porte de droga fomenta o tráfico de drogas é a mola propulsora da grande maioria do crime que envolve o país. Então, no aspecto prático, essas decisões, vamos dizer assim, muito mais abstratas do que concretas, eu vejo com muito maus olhos, vejo como muito perigosa para a nossa construção, nação. Na verdade, do processo, né? Ela não é linear, né? Não é uma construção democrática. Além do aspecto de não ser democrático. Tanto que aí inicia uma guerra nos poderes, né? Existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que está nos escaninhos do Congresso. E isso, eu já peguei minha pipoca para assistir essa briga. STF diz que não é crime. Agora o Congresso corre uma proposta de emenda à Constituição para inserir na Constituição, no texto constitucional, que o porte de drogas, de qualquer espécie de drogas, caracteriza crime, sim. Ou seja, daí... Aí, muito em tese, isso seria irrefutável. A decisão do Supremo, ela seria rechaçada. Até porque inserido na Constituição, através do Parlamento, que é o poder competente para tal, voltaríamos a ter o porte de droga para consumo. Essa novela mexicana não acabou. Nós teremos alguns episódios. Eu já adianto aqui, mano, e já me comprometo para voltar aqui para falar 2 episódios que vão acontecer nos próximos meses. Agora já tá? Isso está correndo. 2 casos, você me chame aqui que eu volto para conversar. Primeiro deles, a lei aqui de Santa Catarina, ela está sendo... Alguns arvoraram-se essa lei catarinense que pune com pena de multa, dizendo que o Estado não teria competência para legislar sobre essa matéria, arvorando-se uma eventual inconstitucionalidade dessa lei. Já existem vozes nesse sentido. Eu entendo que isso não procede, porque o Estado não está legislando em matéria criminal. De fato, matéria criminal, só quem pode legislar é a União. O Estado, o município, não existe direito penal do Estado de Santa Catarina, direito penal do Paraná. O direito penal é a nível de Brasil. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que é uma federação muito mais evoluída que a nossa, por exemplo, em que os estados têm competência criminal. Brasil não. Mas, comandante, o Estado de Santa Catarina então não legislou criminalmente quando impôs uma pena de multa? Não, porque aqui o Estado está legislando em matéria administrativa. O Supremo foi categórico em dizer que porte de droga não é mais crime, mas não está legalizado. Deve ser sancionado pelo direito administrativo. O Estado está legislando em matéria administrativa. Aí sim, administrativa todos os entes podem legislar. Município, Estado e União. Mas há um movimento para que isso seja aprovado. Santa Catarina? Já está se levantando algumas teses quanto a isso. Tem um partido político que já peticionou junto ao STF, um partido político... já vou até dando nome aos bois. O PSOL peticionou junto ao STF, questionando a lei catarinense, se Santa Catarina não estaria invadindo competências da União e essa lei seria inconstitucional. Então, primeiro caso que nos próximos meses terão repercussão. Segundo caso que terá repercussão também, deixo aqui para que nós compramos a pipoca e o chopp e ficamos assistindo essa briga, será a eventual proposta de emenda à Constituição que insere o inciso 80 no artigo 5º da Constituição, que diz que porte de droga de qualquer quantidade, qualquer espécie, caracteriza crime. Eu terei ali um conflito, de um lado, poder legislativo dizendo que sim, que é quem deve dizer o que é crime e que não é,
e o Poder Judiciário, através do STF, dizendo que não é. Vamos esperar para ver os próximos capítulos dessa novela. Você está convocado para vir aqui então pra gente mas é 1 hora cada programa, também hora não dá nem para se levantar, não dá nem para começar a falar de lei. Prazer te receber sempre, comandante, é um grande prazer, né? E o desejo aos policiais que eles tenham turnos tranquilos, né? E não tem mais o que desejar para um policial além disso, né? É isso mesmo, mano, Não tem jeito, né? Comandante, obrigado. Meu caro, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por estar podendo trazer algumas informações para a sociedade aqui nesse seu programa. Sempre é um prazer estar conversando com amigos, sempre é um prazer estar conversando com seus ouvintes. Bom demais, Tenente Coronel Mário Luiz, comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar aqui de Criciúma, toda a região. Obrigado, comandante, obrigado a você que está comigo todas as tardes, né? Cuidado com o baseadinho, hein? Cuidado, fica ligado aí.